A gente estava falando desde as últimas horas de ontem, né? Ao longo da programação da Rádio Bandeirantes, a respeito da morte do Juan Izquierdo. Falamos bastante de manhã, depois nas entrevistas que foram feitas no Manhã Bandeirantes para falar da questão cardiológica que levou o Izquierdo à morte. Falamos aqui no Bora Brasil também, o Luiz Felipe Nunes, que daqui a pouco estará conosco também, para trazer a palavra de alguns especialistas. A gente abre o Acontece com a Major Ruda Leite, que acompanhou desde as primeiras horas toda a movimentação no Hospital Albert Einstein e com um processo todo que envolve a saída do corpo do Izquierdo aqui de São Paulo para voltar lá para o Uruguai. Oi, Maju, boa tarde. Tudo bom, Ronald? Zaidan, uma boa tarde a vocês, boa tarde a todos. A Força Aérea do Uruguai cedeu uma aeronave para que o corpo do jogador uruguaio, o Izquierdo, seja transportado até Montevidéu, na capital do Uruguai, onde vai acontecer amanhã o velório do corpo dele, por volta das 10 horas da manhã, na sede social do Nacional. Mas ainda não está confirmado pelas autoridades, o horário e mais detalhes, porque depende de como vai acontecer, como as coisas vão acontecer hoje ao longo do dia com o corpo sendo transportado. A previsão que foi dada pelas autoridades é que a aeronave da Força Aérea do Uruguai, que seguiu em direção à base aérea de São Paulo, em Guarulhos, a previsão é que eles sairiam em direção a Montevidéu, capital do Uruguai, por volta das 2 horas da tarde. Ontem veio a confirmação, então, da morte do jogador por meio de um boletim médico do Hospital Albert Einstein e também de uma nota do Clube Nacional. Ele morreu às 9h38 da noite em decorrência de morte encefálica, após uma parada cardiorrespiratória associada à arritmia. A gente lembra que ele estava internado no Hospital Albert Einstein desde a última quinta-feira, depois de ter passado mal em campo, em um jogo no Morumbi, entre o Nacional e o São Paulo, nas oitavas de final da Libertadores. E logo depois de dar entrada no hospital, ele já foi para a UTI. No boletim médico divulgado no último domingo, o hospital já indicava a piora do estado de saúde dele, dizendo que a avaliação demonstrava que ele tinha uma progressão do comprometimento cerebral e o aumento da pressão intracraniana. E ontem, então, foi confirmada a morte do jogador de apenas 27 anos. Desde a última sexta-feira, alguns familiares dele já estavam por aqui em São Paulo. Alguns jogadores também compareceram ontem no hospital, antes da morte ser confirmada. Durante toda a manhã, a movimentação foi bem tranquila em frente ao Hospital Albert Einstein, apenas os jornalistas para, infelizmente, noticiar esse episódio, mas a expectativa, então, é que o corpo do jogador será velado amanhã, a partir das 10 horas da manhã, e mais detalhes serão divulgados ao longo do dia, assim que o corpo chegar no Uruguai, em Montevidéu. Volto com vocês. Valeu, obrigado, Maju. Bom fim de trabalho aí pra você, tá bom? Até mais. 13h05. Luiz Felipe Nunes fez um apanhado com opiniões a respeito disso que aconteceu com o Izquierdo. É importante a gente ouvir esse conteúdo. Fala, Luiz. Boa tarde, Ronald. Boa tarde, Zaidan. Boa Olá. tarde a toda a audiência Olá. do Bandeirantes Acontece. Aqui na Rádio Bandeirantes, falando sobre o caso do Juan Manuel Izquierdo, que faleceu ontem à noite, depois de ficar quase uma semana no hospital aqui na Zona Oeste de São Paulo, após a partida entre São Paulo e o Nacional do Uruguai. Nós aqui na Rádio Bandeirantes conversamos com alguns especialistas no assunto, cardiologistas, que conseguem trazer algumas explicações de o porquê um caso desses acontece com um atleta. Parece algo contraditório, muitas pessoas podem imaginar que uma parada cardíaca, uma arritmia não pode afetar um atleta de alto rendimento, mas acontece e é mais frequente do que a gente pode imaginar. O cardiologista da USP, o Eran Rached, falou com a gente mais cedo aqui na Rádio Bandeirantes e ele explicou o tamanho dos casos de atletas que sofrem com arritmias globalmente. A arritmia, ela está entre as principais causas de morte entre os atletas. Teve um trabalho apresentado no Congresso do ano passado. Nos Estados Unidos, anualmente, 5 atletas eles morrem em campo, atletas jovens, devido à arritmia cardíaca. Na verdade, o que acontece, principalmente no caso desse jogador tão jovem, seria uma doença do sistema elétrico do coração.
muitas vezes uma malformação do sistema elétrico, levando a arritmias, levando também a morte súbita. O Izquierdo, ele chegou a ser diagnosticado com uma arritmia há 10 anos. Ele tinha 17, faleceu com 27, agora em 2024, mas em 2014 ele recebeu esse diagnóstico. E também uma dúvida que surge e que o Dr. Heron explicou, e a gente vai ouvir agora nessa fala dele, é como é possível vários exames, várias bateladas de exame não pegarem essa arritmia, essa nova arritmia que fez com que o Izquierdo perdesse a vida nesta semana. Eu posso ter uma arritmia que nós chamamos de não sustentada, de curta duração e muitas vezes assintomática, ou seja, você não vai sentir absolutamente nada. Nós temos outras situações de arritmias que elas são sustentadas que levam à morte súbita, como aconteceu na situação do Izquierdo. Vai depender de uma série de dados inerentes ao próprio paciente e vai depender também do tempo de permanência daquela arritmia. Ou seja, essa mesma arritmia que ele apresentou, ela poderia estar acontecendo em curta duração e o paciente ser totalmente assintomático, de forma que ele passou esses 10 anos sem nenhuma queixa. Outro especialista escutado aqui na Rádio Bandeirantes foi o Ricardo Francisco, que é cardiologista focado em esportes. Ele fez um alerta, falou sobre a necessidade de acompanhamento constante, de exames de check-up, tanto para atletas de alto rendimento quanto para pessoas comuns. Ele também explica, e a gente vai escutar na fala dele, quais são os sintomas frequentes de quem tem arritmia cardíaca. As palpitações são importantes, até que se prove o contrário, a síncope, que é o desmaio, ela tem que ser encarada como uma morte súbita abortada, ou seja, a gente tem que pesquisar exaustivamente quando se tem algum tipo de queda e de desmaio. As palpitações, a dispneia, o mal-estar, todas essas alterações durante o treinamento, elas já ligam um alerta amarelo para a gente poder pesquisar esse indivíduo. Então essas algumas recomendações dos especialistas e também algumas lembranças de que casos como esse são mais frequentes do que a gente pode imaginar. Ronald Zaidan, volto com vocês. Valeu, obrigado, Luiz. A gente falava ontem aqui, né, do quadro que era bastante preocupante, alguns considerando irreversível, foi confirmada a morte do Izquierdo e sempre se abre um leque aí de análises diferentes sobre o esporte de alta performance, a busca pelos objetivos, né, pelos objetivos esportivos, e sempre se faz uma relação, claro, também com a vida normal que a gente leva no dia a dia, a necessidade de atividade física, entre outras coisas, e se cria paralelos entre uma coisa e outra na saúde, principalmente a saúde cardíaca das pessoas. Um jovem de 27 anos, atleta, não é normal a gente acompanhar situações como essa, né, Zaidan? Sim, claro que quando se fala em exames regulares, é preciso saber a qualidade, né, desses exames. O Nacional deve explicar à família, inclusive, qual foi o acompanhamento feito. E a notícia importante é que alguns jogadores uruguaios com carreira internacional, e é claro que eles não querem ser identificados, mas esses jogadores já garantiram que a família não ficará desamparada, será apoiada financeiramente, né? Afinal ele tem uma menina com uma filha de 2 anos e pouco, um bebê recém-nascido, a esposa. Então já há uma mobilização de jogadores uruguaios que têm boa condição financeira e que garantirão que a família não passará por dificuldades materiais, já que obviamente eles nada podem fazer a não ser o consolo, né? Porque a dor é tremenda, principalmente a esposa, as crianças muito, muito novas, mas vão entender um dia o que aconteceu, verão as imagens, né, inevitavelmente. Então é importante saber que já há um círculo de solidariedade para a família do Izquierdo, Ronald.